Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância de atender um chamado de Deus. E também que na palavra dele nos diz para nós sermos imitadores de Jesus Cristo. Com base nessas duas afirmações, eu gostaria de ler com você do livro de Hebreus, capítulo 5, capítulo 10, versículos 5 ao 7, que vai dizer o seguinte: Jesus fala: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos e nem de ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou eu para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito no livro ao meu respeito. Quando nós lemos isso aqui, nós vamos ver que a primeira coisa que ele diz é que o Pai já não quer mais sacrifícios e nem aquelas ofertas. Por quê? O povo estava acostumado a pecar e depois levar um animal para ser sacrificado. Mas isso não resolvia o problema. Eles voltavam a pecar e se acomodaram nessa situação. Peca, mata o animal, a restituição, o perdão, a justificação, ela não era completa, porque eles continuavam vivendo naquela vida e o sangue de um animal, o sacrifício de um animal não resolvia o problema deles. Porque todo ano eles tinham que voltar e fazer a mesma coisa. Então era corriqueiro aquele comportamento, aquela atitude. E o Senhor já não queria mais sacrifícios e ele também não queria mais esse tipo de oferta, Tanto que ele fala para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, não precisava sacrificar tantos animais e fazer tantos rituais de sacrifício se vivesse em obediência, se vivesse com compromisso. E aí ele continua dizendo assim: contudo me deste um corpo, Me deste um corpo para ele vir e agora fazer diferente. E o que Jesus faz aqui? Jesus, ele era Deus. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha as mesmas necessidades de um homem, mas ele tinha todo o poder de Deus. E hoje nós estamos aqui para viver o mesmo que o Senhor Jesus viveu. Nós estamos para passar por essa terra aqui para poder mostrar que é possível viver buscando uma vida de santidade. Ele era santo, mas a palavra dele diz o seguinte: sede santos como eu sou santo. Ou seja, assim como ele era, nós devemos também buscar uma vida de santidade. Ele e Deus eram um só. A palavra diz assim: quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. E nós hoje estamos aqui para vermos o Espírito Santo, porque ele mora em nós e ele atua dentro de nós. Então o nosso corpo é para ser templo do Espírito Santo, não é para viver de qualquer jeito nessa vida, para os prazeres desse mundo. E sim para viver o que Deus preparou para nós. E ele continua dizendo o seguinte: o holocausto também ele não queria mais. Tem um momento na palavra do Senhor que ele vai dizer assim, que ele já está farto desse sacrifício, desses holocaustos. Por quê? Porque eles faziam isso, mas não tinha no coração nenhum temor. Então ele já estava farto desse ritual, E aqui eles precisavam de um animal. Esse animal não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter nada disso, mas que não resolvia. E Jesus Cristo, quando ele vem, ele se faz homem, então ele agora é o sacrifício perfeito. Vai ter um holocausto? Vai ter, mas é um só, que é de Jesus Cristo e que vale pela eternidade para todos. Ninguém hoje precisa de fazer os rituais que faziam antes, mas precisa de se achegar a Cristo e se arrepender da vida que leva, dos pecados, do caminho torto que tem caminhado e querer fazer um caminho novo no Senhor, porque é isso que Jesus veio para fazer. Ele agora veio para servir como um cordeiro puro, sem mácula. Um cordeiro perfeito, limpo. E agora nós não precisamos mais. Antes tinha um véu que não podia ninguém atravessar. Hoje esse véu foi rompido. Nós podemos chegar direto ao Pai em nome do Filho. E ele termina dizendo o seguinte, que ele, olha como o texto diz: então eu disse, eu disse, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito no livro a meu respeito. Ou seja, ele está deixando claro aqui que então eu disse, eu tomei uma posição, decidi. Ele vai fazer a vontade do Pai e não a vontade dele. É o que nós devemos fazer, porque quando nós oramos ao Pai Nosso, dizemos: seja feita a tua vontade, como é feita, na terra e no céu, vem teu reino, mas até onde a gente permite que o reino do Senhor se estabeleça em nossas vidas. Até
até quando nós vamos com o nosso eu e até quando nós permitimos que o reino dele se estabeleça. Ele aqui, ele vai fazer a vontade do Pai. E ele termina dizendo assim, como está escrito a meu respeito, ou seja, como o Senhor escreveu a seu respeito, ao meu respeito. O Senhor já tem algo proposto, perfeito para nossas vidas, nós precisamos decidir por elas, para andar exatamente nesse caminho que o Senhor já preparou para mim e preparou para você. Por isso que Jesus, nós precisamos ser imitadores dele, porque em tudo ele nos ensina. E aqui ele nos ensina como andar no chamado do Senhor, como andarmos no comprometimento que o Senhor nos deu e nos delegou. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para mais mensagens como essa todos os dias pela manhã. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.